Olá! Glaucoma não dá sinais precoces para o paciente. Como prevenir a cegueira silenciosa causada por essa doença nas fases iniciais? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Glaucoma Sem Mistérios. Eu sou a doutora Cristiane Calheiros, sou médica oftalmologista e falo muito de prevenção de cegueira, em especial por glaucoma. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode salvar a sua visão do futuro. Como prevenir a perda da visão silenciosa causada pelo glaucoma em suas fases iniciais a moderadas. Bom, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, infelizmente. Na maioria das vezes, essa doença não dá sinais em suas fases iniciais, o paciente não percebe. A pessoa pode estar perdendo hoje a visão, lentamente, bem aos pouquinhos, e sem dor, sem embaçamento, sem ardência, sem nenhum aviso prévio. Mas existe uma boa notícia. Esse tipo de perda pode ser evitada com alguns cuidados. Vamos lá. O que é o glaucoma e por que ele tem essa característica tão silenciosa? O glaucoma é uma doença crônica que danifica o nervo óptico, uma estrutura interna do nosso globo ocular. Geralmente, essa situação está associada à pressão intraocular elevada. Porém, a pressão intraocular elevada, na maioria das vezes, não gera dor, a não ser que fosse muito elevada. Diferente de outras doenças oculares, como a catarata, que embaça a visão central, o glaucoma rouba a visão periférica e ainda de forma tão lenta e silenciosa que o paciente não percebe, porque ele vai se adaptando a essa perda. Quando ele percebe, descobre, essa perda já é importante demais, já é uma perda moderada a grave. Por isso, a prevenção é essencial. Como funciona a prevenção para a perda da visão por glaucoma? A prevenção da cegueira por glaucoma não acontece com remédios ou dietas milagrosas apenas. Remédios existem, mas não passa por dietas milagrosas, é o que eu quis dizer, e sim por cuidados regulares. O médico especialista tem que medir a pressão intraocular, avaliar a estrutura do nervo óptico e também os fatores de risco que cada paciente possui. Mesmo sem sintomas, esse acompanhamento permite que o médico oftalmologista detecte o glaucoma em fases iniciais, muito precoce. E isso faz com que a gente consiga travar a doença, impedir a sua progressão. Então, o diagnóstico do glaucoma deve ser precoce para se prevenir a visão, preservar a visão e prevenir a perda dessa visão. Quais os exames que são indispensáveis? Para prevenir a cegueira por glaucoma, os exames que nunca podem faltar são a tonometria, que é a medida da pressão intraocular, a oftalmoscopia, que é o exame de fundo de olho, que avalia a saúde do nervo óptico, que deve ser feito por médico treinado para avaliar essa estrutura. Assim como o campo visual, que mostra se existe alguma perda periférica, além de avaliar a estrutura do nervo óptico, que precisa ser avaliada através de um tomógrafo, que avalia a quantidade de fibras nervosas dessa estrutura. Esses exames em conjunto, eles formam a base do diagnóstico precoce do glaucoma. Quem tem mais risco de desenvolver a doença? Sim, existem pessoas que estão no grupo de risco para desenvolverem o glaucoma. Pessoas essas que geralmente estão acima de 40 anos, possuem histórico familiar do glaucoma, ou seja, algum parente possui a doença ou é cego por causa dessa doença, mas não para por aí. Pacientes que são diabéticos, pacientes que são alérgicos, por exemplo, também, porque usam muito corticoides, pacientes que têm alta miopia, pacientes de algumas etnias como negros ou hispânicos. Enfim, se você se encaixa em algum desses grupos, você não pode negligenciar esse cuidado com a saúde oftalmológica e nem faltar suas consultas com o oftalmologista. Porque o diagnóstico deve ser precoce e isso fará toda a diferença. Porque o dano que acontece no nervo óptico causado pelo glaucoma é irreversível. Uma vez que o nervo óptico é lesado, é adoecido por essa doença, o que ele perde de estrutura nunca mais recupera. E, claro, a visão perdida também não vai ser recuperada. Então, o cuidado tem que ser antes, o mais cedo possível. E para que a gente trate a doença é preciso ter o diagnóstico precoce. O tratamento adequado com o diagnóstico precoce, sim, salva visões. O tratamento pode ser à base de colírios,
mesclando colírios com lasers, com cirurgias. O tipo de tratamento varia, mas os tratamentos têm efeitos para evitar a perda da visão. Porque o glaucoma não avisa, mas quem se protege consegue sim evitar a cegueira. Converse com seu oftalmologista. Se essa informação foi útil para você, não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal Glaucoma Sem Mistérios, que é totalmente gratuito. Aqui o conteúdo é totalmente gratuito. Ative o sininho, receba os vídeos semanais, compartilhe com quem você ama e se preocupa, porque cuidar da visão é cuidar da vida, da nossa qualidade de vida no futuro. Então, gente, para aquelas pessoas que precisam de apoio especial, um acompanhamento médico mais próximo, a gente até tem programas de ensino especiais que estão lá na Hotmart, na plataforma de cursos online, que vem com tutoria médica por um ano, mas isso são para aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda mais intensa, até por muitas vezes terem descoberto a doença tarde demais. Mas se você não tem glaucoma e se você quer saber como evitar a perda da visão por essa doença, preste atenção nas dicas que a gente deu nesse vídeo. Exames regulares, exames que são utilizados para avaliar essa estrutura são importantes quando o médico oftalmologista percebe algum sinal da doença. Nem sempre você vai precisar fazer esses exames especiais, mas a medida da pressão e a fundoscopia é fundamental em qualquer consulta oftalmológica e deve ser feita por olhos treinados para reconhecer os sinais da doença. E nesse caso, são médicos que se preparam durante 10 anos para reconhecer esses sinais. Porque o médico oftalmologista, ele é médico clínico geral e depois ele faz a oftalmologia, que são mais 4 anos, totalizando 10 anos de estudo para não deixar esses casos passarem. Então, vá no oftalmologista, converse com o seu médico e saiba se você tem algum desses sinais do risco do glaucoma, e se tiver, ele vai te encaminhar para essa propedêutica de exames especiais, que alguns eu citei nesse vídeo, certo? Então lembre-se que todo cuidado é pouco com uma doença traiçoeira que chega de forma insidiosa, que não dá sinais notórios no começo, né? Que a gente vai perceber tarde demais. Nesses casos, nós é que temos que encontrar a doença mais cedo para que ela não nos encontre no futuro, roubando a nossa visão de uma forma drástica, certo? Então fica aí essa dica, espero ter sido útil esse vídeo e deixe seus comentários e dúvidas. Semana que vem tem mais um vídeo inédito. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.